Fala, nação rubro-negra! Hoje a gente chega daquele jeito, trazendo um panorama completo sobre tudo que está mexendo com os bastidores do Flamengo, porque o clima pós-conquista ainda está no ar, mas o foco já começa a virar para os próximos desafios. E quando o assunto é Mengão, sempre tem história para contar. Desde decisões de planejamento até conversas de vestiário que mexem com o futuro de alguns jogadores importantes do elenco. E já dá para sentir que os próximos dias vão ser intensos, principalmente porque o clube está reorganizando a casa enquanto se prepara para mais uma viagem internacional pesada, daquelas que mexem com fuso horário, rotina e até preparação física. A logística para o Mundial já está toda desenhada, e isso mexe completamente com o ambiente do clube, porque o próximo compromisso pelo Campeonato Nacional vai ser encarado praticamente com um time inteiro de garotos. O técnico Felipe Luiz não vai comandar a equipe no domingo, justamente porque o planejamento está todo voltado para garantir que o elenco principal tenha o máximo de tempo possível para se ajustar ao fuso do país que vai sediar o torneio. A programação prevê reapresentação no sábado de manhã, treino leve e viagem no período da tarde, saindo daqui por volta de 3 da tarde e chegando no Catar já no início da manhã do dia seguinte, no horário local. E aí começa aquele processo complicado de adaptação, porque a diferença de 7 horas realmente pesa. Quem já fez esse deslocamento sabe o quanto mexe com sono, disposição e até concentração. O clube sabe que esse período é crucial, porque jogo de Mundial não permite vacilo. Não tem margem para tropeço. Qualquer erro coloca tudo a perder. São 3 jogos diretos, mata-mata do início ao fim, e isso exige não só qualidade, mas cabeça fria. E a vitória recente no Campeonato Nacional acabou sendo fundamental para liberar o elenco titular desse jogo de domingo, dando tranquilidade para deslocar todo mundo mais cedo e se preparar com calma. A base entra em campo enquanto o elenco principal já está em trânsito, e isso mostra um Flamengo muito mais organizado, pensando de forma estratégica em cada detalhe. Agora, enquanto as malas já estão quase prontas para a viagem, algumas situações individuais começam a tomar força dentro do clube. E uma delas é a do Bruno Henrique, que abriu o jogo sobre seu futuro e deixou a torcida reflexiva. Ele falou abertamente que pretende cumprir esse último ano de contrato e que enxerga a possibilidade real de encerrar a carreira no Flamengo. Não foi uma declaração jogada ao vento, foi um desabafo sincero de quem já viveu muita coisa no clube, já passou por momentos gigantes e sabe o peso que tem dentro do elenco. Ele chega aos 35 anos agora e, pela própria fala, parece enxergar que esse ciclo pode estar chegando ao fim. É algo que mexe com todo mundo, porque Bruno Henrique é daqueles jogadores que mudaram patamar, que deixaram marca, que decidiram jogos históricos. E ouvir da boca dele que talvez esse seja o último ano realmente bate diferente. E enquanto um fala em fim de ciclo, outro demonstra impaciência por ainda não ter conquistado o espaço que imagina merecer. Cebolinha deixou claro que não está satisfeito com a falta de sequência e que vai pedir uma reunião urgente com a diretoria para definir os próximos passos. Ele vive um momento de boa fase, tem feito bons jogos, mas se incomoda por não ter uma sequência mais longa, algo que permita embalar de vez. Essa insatisfação já vem de algum tempo, desde a final continental, quando também comentou que sentia falta de mais minutos. E agora, com o último ano de contrato chegando, essa conversa vai precisar acontecer. Porque o atleta quer entender qual será realmente o papel dele na temporada. Enquanto isso, o técnico Felipe Luiz também começa a entrar no centro das atenções por causa da renovação.
O presidente já deixou claro que quer a permanência dele, e o treinador também expressou o desejo de continuar comandando o elenco. Ele explicou que não sentou para resolver o contrato antes, porque estava completamente focado nas decisões recentes, tanto no campeonato nacional quanto na final continental. E isso faz sentido, porque esse período exigiu muito do elenco e da comissão técnica, mas agora, com a poeira baixando um pouco, o assunto deve avançar logo. A diretoria vê nele um cara de alma rubro-negra, alguém que entende o DNA do clube e que já provou estar pronto para comandar um elenco desse tamanho. Ainda dentro desse clima de pós-título, uma declaração acabou repercutindo bastante. O presidente soltou frases fortes, mandando recados diretos para quem tenta diminuir os feitos do clube. Ele citou de forma clara que muita gente tenta tirar o brilho das conquistas, especialmente parte da mídia de fora do Rio, que sempre busca arrumar algum argumento para questionar os resultados do Mengão. Esses comentários vieram em resposta às falas recentes de quem insistiu em colocar asteriscos em título que foi conquistado com mérito. O presidente rebateu com firmeza, lembrando que ninguém tem que desmerecer nada do que o Flamengo alcançou nessa temporada. E esse tipo de manifestação acaba refletindo muito o sentimento da torcida, que está orgulhosa, leve, comemorando e, ao mesmo tempo, já virando a chave para o próximo grande desafio. Porque torcedor do Mengão já vive assim, curte a conquista, mas logo pensa no que vem pela frente. E agora o foco é total na competição internacional, no clima de decisão, na preparação intensa e naquele sentimento de representar o país numa competição que exige o máximo de cada jogador. Agora que o clima de bastidores já está pegando fogo, a gente entra mais fundo nesse ambiente que mistura emoção, pressão e decisões importantes dentro do Flamengo, porque não tem como ignorar como cada detalhe dessa preparação para o Mundial e dessas conversas internas afeta diretamente o rumo da temporada. O torcedor sente que o momento é especial, mas ao mesmo tempo cheio de dúvidas, especialmente porque muitos personagens importantes do clube vivem situações decisivas. E tudo isso acontece justamente num período em que a equipe precisa manter a cabeça tranquila, com foco total no que vai encontrar fora do país. O Flamengo já sabe que esse Mundial vai ser diferente de tudo o que o elenco viveu até agora. Não apenas pela logística pesada e pelo fuso horário complicado, mas pelo fato de que qualquer erro no primeiro jogo pode acabar com a campanha antes mesmo dela começar. O duelo contra o Cruz Azul não permite distração, não tem espaço para entrar desligado, e por isso o planejamento foi montado de maneira cirúrgica. A ideia é chegar no Catar com tempo suficiente para ajustar não apenas o corpo, mas também a mente. Jogadores que já passaram por essa viagem contam o quanto leva para assimilarem o horário, o clima, o ritmo e até o tempo de descanso. O domingo vai ser um dia inteiro só de adaptação, porque a diferença de 7 horas realmente bagunça o relógio biológico. O treinador e sua comissão sabem que o time só vai render o que precisa se estiver completamente pronto para enfrentar esse tipo de competição. E por isso a escolha de poupar praticamente todo mundo contra o Mirassol foi tratada como algo natural dentro do clube. É uma chance gigante para os garotos mostrarem serviço, mas principalmente a oportunidade de deixar o elenco principal livre para iniciar a viagem o mais inteiro possível. A base vai para o campo com a responsabilidade de fechar o campeonato sem pressão, enquanto os jogadores experientes já estarão pisando em solo internacional, começando aquele processo de transformação mental que todo torneio desse tamanho exige. E enquanto isso acontece,
O torcedor acompanha cada detalhe das declarações recentes, porque muita coisa que foi dita nos últimos dias mexeu com o ambiente. A fala do Bruno Henrique, por exemplo, segue repercutindo muito forte, porque não é todo dia que um ídolo assume abertamente que talvez esteja vivendo o seu último ano como atleta profissional. O torcedor sente um choque, sente um aperto no peito, porque Bruno Henrique não é só mais um jogador, ele tem história. Tem peso, tem memória afetiva dentro do clube. Cada arrancada, cada gol decisivo, cada momento épico revive algo na memória recente do torcedor. E quando ele fala que talvez esteja perto de pendurar as chuteiras, isso mexe diretamente com a emoção da nação. É como assistir a um ciclo que marcou época começar a se encaminhar para o fim. Mas também existe uma parte racional nisso tudo. A idade chega para todos, e mesmo mantendo um nível competitivo muito alto, Bruno Henrique sabe que o corpo responde de maneira diferente conforme os anos passam. Ele sempre foi um atleta que exigiu muito da parte física, principalmente por causa da velocidade absurda que sempre teve. E é normal que ele comece a enxergar os sinais que o futebol dá. O último ano de contrato, somado ao sentimento de pertencimento ao clube, torna essa despedida ainda mais simbólica. Ele quer fechar o ciclo no Flamengo. Quer deixar sua marca onde sempre se sentiu valorizado e reconhecido. E isso toca profundamente a torcida, que sabe o quanto ele foi determinante em cada título que o clube levantou nos últimos anos. Enquanto isso, Cebolinha vive uma situação oposta. Ele não quer encerrar nada, ele quer mais espaço, mais minutos, mais protagonismo. Ele acredita que está pronto para assumir uma função maior dentro da equipe, mas não sente que está recebendo essa chance. E essa insatisfação sempre aparece de forma mais clara quando o jogador está confiante, quando sente que está rendendo acima da média, mas ainda assim não consegue obter sequência. Tudo isso leva ao pedido de reunião com a diretoria. Um encontro que promete ser importante não só para ele, mas também para o planejamento do clube. Se o atleta continuar acreditando que não terá continuidade, a tendência é que a conversa comece a apontar para uma possível saída. E o torcedor percebe que, dentro dessa disputa por espaço no elenco, algumas situações podem explodir se não forem conduzidas com muito cuidado. E aí entra Felipe Luiz, que vive um momento de afirmação na carreira fora das quatro linhas. Ele tem postura, tem leitura de jogo, tem respeito do elenco, e era natural que o clube enxergasse nele uma opção de continuidade. O presidente já falou publicamente que quer a renovação. O treinador também já deixou claro que deseja ficar. A sintonia existe, o respeito é mútuo, e o que faltava era tempo para sentarem e resolverem os detalhes. Com as decisões mais importantes do ano já passadas, o caminho está aberto para que essa renovação aconteça a qualquer momento. E o torcedor gosta dessa ideia. Porque vê em Felipe Luiz um cara com visão moderna, com calma nas decisões e com identidade rubro-negra muito evidente. Enquanto esses três nomes dominam as atenções, o presidente volta a aparecer com declarações firmes, e dessa vez ele foi direto. Mandou recados claros para quem insiste em menosprezar as vitórias do Flamengo. Ele falou sobre quem tenta colocar dúvida onde não existe, sobre quem tenta inventar desculpa para explicar o sucesso do clube. E, sem citar ninguém diretamente, deixou evidente que se referia a pessoas de fora do Rio, especialmente de regiões onde parte da mídia tenta sempre diminuir a força e o impacto do Flamengo no cenário nacional. Essas falas inflamam o torcedor, porque tocam exatamente no ponto de orgulho que a nação tem: o reconhecimento justo das conquistas.
Dentro desse contexto, é impossível ignorar as críticas direcionadas ao trabalho de outros técnicos que tentaram diminuir os méritos da equipe. A coletiva que gerou polêmica acabou soando como uma tentativa de desviar o foco das próprias falhas. E isso irritou demais a diretoria rubro-negra. Para o Flamengo, cada título foi conquistado com entrega, estratégia e muito trabalho. Fazer insinuações sobre supostos favorecimentos ou asteriscos acaba soando como uma forma de negar mérito a um time que jogou mais, competiu mais e decidiu nos momentos importantes. E isso tudo acontece enquanto o Flamengo se prepara para representar o país numa competição internacional, justamente no momento em que deveria estar recebendo elogios pela consistência da temporada. Com tantas histórias se cruzando ao mesmo tempo, o ambiente dentro do Flamengo fica cheio de energia, de expectativa e de foco. O torcedor acompanha tudo de perto, respirando cada detalhe como se estivesse dentro do vestiário, sabendo que os próximos capítulos prometem ainda mais tensão e emoção. E agora, com a viagem se aproximando, o clube entra naquela fase final de preparação em que cada minuto conta, cada conversa pesa e cada decisão molda o que pode acontecer fora do país. Quando você quiser, posso continuar com mais partes, novas abordagens ou outros recortes desse mesmo conteúdo para manter a narrativa fluindo exatamente como você precisa. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O noticiário esportivo amanheceu tomado por um rumor que ganhou força nas últimas horas e parece ter incendiado a imaginação da torcida rubro-negra. Segundo burburinhos que circulam nos bastidores da Gávea, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, teria afirmado em conversa reservada que todas as exigências de Messi serão atendidas para ele vir para o Flamengo. A frase, supostamente dita em tom de confiança, espalhou-se como faísca em pólvora entre conselheiros, influencers e grupos internos do clube, alimentando a especulação de uma possível investida sobre o astro argentino. Ainda que ninguém confirme oficialmente, o clima nos corredores é de excitação contida. Alguns dirigentes teriam sido vistos discutindo possibilidades de marketing e projeções de receita, enquanto outros avaliam, com cautela, o impacto esportivo e financeiro de um movimento dessa magnitude. A verdade é que, sempre que surge o nome de Messi, qualquer lógica parece ceder espaço ao sonho. Fontes próximas ao presidente descrevem BAP como animado, convicto de que o Flamengo vive um momento capaz de atrair qualquer estrela do futebol mundial. O clube, fortalecido institucionalmente e com ambições cada vez maiores, estaria disposto a montar uma operação inédita. Fala-se em parceiros comerciais, acordos especiais e até ações internas para abrir espaço no planejamento. Nada confirmado, tudo sussurrado. Mas os sussurros estão ficando altos. Entre os torcedores, a expectativa virou debate acalorado. Uns tratam como delírio coletivo. Outros acreditam que o clube já provou ser capaz de surpreender. A manchete corre pelas redes, memes se multiplicam e especialistas tentam, sem sucesso, decifrar se há substância ou apenas fumaça nesse rumor inflamado. Se a declaração atribuída a BAP realmente aconteceu ou não, ninguém sabe ao certo. Mas o burburinho já cumpriu seu papel. Movimentou a nação. Mexeu com o imaginário do futebol brasileiro e reacendeu aquela velha sensação de que, no Flamengo, o impossível às vezes parece apenas uma questão de tempo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein?
Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!